Olá, seja bem-vindo à nossa jornada bíblica Peregrinos. Que bom que você encontrou esse canal, que bom que você está caminhando conosco. E se é o seu primeiro dia, fique feliz, porque nós só estamos ali quase no meio da nossa jornada. Dá tempo de você pegar os primeiros dias, ir assistindo e acompanhar esta linda caminhada que estamos fazendo rumo ao conhecimento da história da salvação do mundo. Eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. Quero convidar você a peregrinar comigo. Vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesse 11º dia, nós vamos ver a missão de Jesus. Por que o Messias veio ao mundo? Para que o Messias veio ao mundo? Mas, sem antes vermos aquilo que se precede, e continuando aquilo que nós vimos no dia de ontem, é necessário que nós demos ainda atenção a João Batista, o que ele veio pregar, para que assim nós vejamos a preparação de Jesus para a missão que ele tem de evangelizar. Pega comigo, por favor, no Evangelho de São Lucas. Nós vamos dar aí uma continuidade ao que paramos ontem, né? Literalmente a sequência do Evangelho de São Lucas, que está no capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler assim. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itumeia e da Traconítide, e Lisínias, tetrarca de Albilene, enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, o filho de Zacarias, no deserto. Veja, já aqui de cara, a gente vê que Lucas tem a preocupação de situar no tempo. Ele faz um contexto histórico do que está acontecendo. Isso é muito comum nos escritos. A gente viu no Antigo Testamento, né? Quem era o rei, quanto tempo reinou, no primeiro ano do reinado. É claro que a contagem do tempo, ela mudou conforme os séculos se passaram, mas se a gente for olhar os fatos históricos e comparando aos tempos, a gente consegue situar muito bem isso na história. Bom, é aquilo que Lucas está fazendo aqui. Lucas está situando o tempo em que Jesus se manifesta na história. João, o filho de Zacarias, foi foi dada a palavra de Deus. Versículo 3. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas e as passagens tortuosas serão endireitadas e os caminhos esburacados aplanados. E todos verão a salvação que vem de Deus. Versículo 7. João dizia às multidões que iam a ele para serem batizadas: víboras que sois, quem vos ensinou a querer fugir da ira que está para chegar? Produzi frutos que mostrem vossa conversão e não comeceis a dizer a vós mesmos: nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo, Deus pode dessas pedras suscitar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores.
toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões lhe perguntavam: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Até alguns publicanos que foram para o batismo perguntaram: mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: não cobreis nada a mais do que vos foi estabelecido. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondeu: não maltrateis a ninguém, não façais denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo tivesse na expectativa, se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo. Ele respondia a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará num fogo que não se apaga. Assim, com muitas outras exortações, João anunciava ao povo, mas o rei Herodes, por ele repreendido, por viver com Herodíades, a mulher do seu irmão, e por causa dos todos os crimes que cometeu, acrescentou mais a este: lançou João no cárcere. Bom, dá uma parada aqui nesse capítulo 3 para a gente entender aquilo que é essa profecia de João. Por que a igreja diz que João é o maior dos profetas? Porque João vai apontar Jesus. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, tiveram, né, a palavra de Deus que veio a eles para que eles dissessem que fizessem as profecias a respeito do Messias, né, como Isaías fez várias e várias profecias, não só a respeito do Messias, mas também a respeito de João, e Daniel, e Jeremias e tantos outros profetas que, ao seu modo, profetizaram a respeito daquilo que Jesus faria, daquilo que o Messias viria fazer. Mas nenhum deles disse: ali está o Messias, pode seguir, é ele. Quem fez isso foi João. E João veio nesta última hora de pregação profética do Antigo Testamento para abrir as portas para o Novo. Ele está dizendo aqui: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E olha que todo mundo achava que João era o Messias. Eles ficavam na dúvida. Porque um homem ficava ali à beira do Rio Jordão pregando com força. E olha, vinham as prostitutas, vinham os cobradores de impostos, até soldados vinham. O que a gente deve fazer? Ele dizia: faça o bem, não faça o mal, não. Seja justo. E aqui, o que João está pedindo é um mínimo de justiça para ser feita. É andar na retidão de Deus. Por quê? Porque ele veio para fazer isso. A profecia a respeito de João é essa. Ele vai aplanar. Tem buraco? Vai ser aterrado. Está alto demais? Vai ser rebaixado. E ele vem, o Messias, para o julgamento. Ele vem separar trigo de palha. Ele vem separar aquilo que vai ser guardado no celeiro do que vai ser lançado ao fogo. A árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Você não está lembrando de alguma coisa? Lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, Jesus vai contar a parábola da videira, em que os ramos que não dão fruto são cortados, lançados fora, eles queimam, eles secam e são queimados. Então é preciso dar frutos que manifestem a nossa conversão. Versículo 8 aqui, ó. Produzir frutos que manifestem, que mostrem a vossa conversão. Então, não é só falar. É falar e fazer. Eu preciso falar as coisas de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é puro, mas eu também preciso fazer. Só falar não adianta. Eu preciso mostrar, esses frutos têm que aparecer. Todo mundo precisa ver esses frutos
que falam da minha conversão. E não apenas dizer, olha só, porque não basta falar, nosso pai é Abraão. A garantia da promessa, eu sou filho de Abraão, minha promessa está garantida. É o filho do pai rico, né? Que não se preocupa em trabalhar, não se preocupa em aprender as coisas do pai, não se preocupa em nada. O pai dá tudo, eu tenho a herança. Por que eu estou preocupado? Eu não vou me preocupar que se eu tenho a herança. Mas João está dizendo, cuidado com isso. Está errado o seu pensamento. Não é assim que funciona. Por quê? Deus está falando, olha, você que diz aí, eu sou filho de Abraão, nosso pai é Abraão, eu vou dizer para vocês, Deus pode suscitar um filho de Abraão dessa pedra aqui, ó. Dessas pedras. E olha só quanta pedra tinha lá, na Terra Santa. Deus pode fazer. Então, isso é um alerta para mim e para você de que você é batizado, opa, filho de Deus, nossa, glória a Deus. Você vai na igreja? Vai, mas tem que viver a fé. Não basta só dizer, eu sou católico, eu sou cristão. Não basta eu dizer, eu sou Canção Nova, eu preciso viver o carisma Canção Nova. Não basta dizer, eu sou católico, eu preciso viver o meu batismo e viver a minha fé católica. Porque senão, dessas árvores que estão aqui do meu lado, dessa grama que está no chão, Deus pode suscitar um católico. Nada é impossível para Deus. Ele precisa de gente que viva a fé, que ame, que aprenda a amar de verdade. E a gente aprende a amar vivendo cada dia, amando cada dia. E aí crescendo cada dia, pela graça de Deus, no amor. Então é muito importante essa pregação de João, porque João aplainou o caminho. Quando Jesus chegou, o povo já estava com o coração compungido, pronto para receber a palavra de Deus. Pronto para receber aquele ensinamento que vem direto da boca de Deus, do Messias. Depois dessa pregação de João Batista, vem aqui o batismo de Jesus, né? O relato aqui do Evangelho de São Lucas é bem curtinho, tem 2 versículos apenas. Eu vou ler aqui e depois a gente vai lá no Evangelho de São Mateus. Olha o que Lucas fala. Versículo 21. Enquanto todo o povo era batizado e Jesus, batizado, estava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio a voz: Tu és meu filho amado, em ti está o meu agrado. O que é o mais importante no que Lucas fala? A manifestação da Trindade. O Filho está lá. Aparece o Espírito Santo em forma de pomba. E a voz do Pai se faz ressoar para todo mundo ouvir. Tu és meu filho amado, em ti está o meu agrado. Para selar, para autenticar quem é que está ali. Para ninguém ter dúvida. Quem estava lá e assistiu, não pode ter dúvida. Mas, vamos pegar no Evangelho de São Mateus? Pega comigo Mateus, capítulo 3 também. Mateus capítulo 3, versículo 13, vai falar também do batismo de Jesus. E olha como isso é importante. Por isso, nós vamos pegar aqui, porque a narrativa de Mateus é um pouquinho mais completa. Versículo 13. Então, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João sabia muito bem quem era Jesus e sabia muito bem o seu lugar. Então João não queria batizar Jesus, falou: não, está errado isso aí. Você é o Messias, como que eu vou te batizar? Não faz sentido. E o que Jesus responde? Jesus, porém, respondeu: por ora, deixa. É assim que devemos cumprir toda a justiça. E João obedeceu, João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado,
nele está o meu agrado. Ou seja, Jesus foi ali autenticado. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, a sua missão. Foi batizado e ali houve uma epifania, uma manifestação de Deus, mas da Trindade. Porque foi o Espírito Santo, o Filho que estava sendo batizado e Jesus, e o Pai se manifestando. Que maravilha, que grande graça de Deus. Vamos voltar para o Evangelho de São Lucas e agora, na sequência aqui do capítulo 3, não se perca, viu? Agora voltamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 38, Lucas traz aqui a genealogia de Jesus, mas ele é mais espiritual, vamos assim dizer, do que Mateus para trazer essa genealogia. Por quê? Porque Lucas quer mostrar nessa genealogia, no momento seguinte do batismo de Jesus, que aquele que está dizendo para Jesus, você é meu filho, é realmente o pai de Jesus. É realmente ele, é Deus mesmo. É claro, ele é homem e ele tem uma descendência humana e ele vai trazendo essa descendência humana aqui, versículo 23, ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era, segundo o que se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semei, e assim vai. Vai voltando. Chegou lá embaixo, versículo 34, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Taré, vai voltando, filho de Cainã, versículo 36. E aí, no versículo 38, a gente vai ver, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Perceba, chega a arrepiar. Por quê? Porque ele quer mostrar para aqueles que estão ouvindo e lendo o seu evangelho que aquele Jesus é o Messias que estão esperando. Não é outro não, é o verdadeiro. Olha o que ocorreu, olha o seu nascimento, olha as profecias. Ele vai mostrando profecia, o nascimento, Nascimento do João, profecia do nascimento do João, profecia, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, O batismo, a manifestação do batismo de Deus e olha a genealogia dele. Olha, pesquisei, viu? Lucas fala isso no início do livro. Eu pesquisei minuciosamente, eu entrevistei muita gente, eu sei o que eu estou falando. Lucas era um médico, era um cientista, ele fez questão de ir a fundo na sua pesquisa. E é isso que ele está dizendo para mim e para você. É claro, isso nunca foi uma dúvida da igreja. Nunca foi. Lucas escreveu esse livro para um neófito, cara recém-convertido, Teófilo, perdão. Mas era alguém de fé iniciante. Com certeza, alguém que não era simples, era algum nobre, mas recebeu esse ensinamento completo sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Após isso, Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito Santo era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. A palavra de Deus é a grande arma de Jesus. Ele é o verbo divino.
Mas o diabo, né? Soberbo, pensa que pode alguma coisa contra Jesus. Não pode. Mas Jesus, na carne humana, corpo como nós, precisou passar por isso. Precisou para nos mostrar como vencer. Como vencer a tentação. A palavra de Deus nos ajuda. Ela é a nossa grande arma para vencermos a tentação. E Jesus não ficou dialogando, não. Uma palavra bastou. O diabo, versículo 5, o diabo o levou para o alto. Mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo esse poder e a riqueza desses reinos, pois a mim é que foram dados, e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, amarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Palavra direta, a palavra de Deus. Eu vou amar a Deus e só a Ele prestar culto. Não interessa o que você tem para me oferecer. Eu não quero. Para me prostrar diante de você, pode ficar com você. Eu vou amar a Deus e só Ele prestar culto. O diabo parece que entendeu que tinha que usar a palavra de Deus para tentar enganar Deus. Vamos lá, tentando. Versículo 9. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no topo mais alto do templo, disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito, Ele dará ordem aos teus anjos e ao teu respeito para te guardarem. E ainda, eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Olha, pegou o Salmo 91 e foi tentar Jesus. Jesus, porém, respondeu, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Jesus passou por essas tentações para nos ensinar que pela palavra de Deus seremos vitoriosos sobre todas as tentações que se apresentarem. Seremos vencedores se nos confiarmos à palavra de Deus. E Ele disse como fazer. Foram as tentações de ordem material, né? O pão que nos falta, né? Você tem poder para fazer, então faça. Olha, você quer o prazer, você quer ser autoridade, então se prostra, me adore. Não, só a Deus vou adorar, né? Você pode se lançar que Deus vai cuidar de você, Deus não é bom? Olha a tentação, Deus não é todo poderoso? Deus não é bom? Deus não é amor? Por que Ele então está deixando você sofrer? Por que então? Aí a resposta é, não porás à prova o Senhor teu Deus. Eu sei que Ele me ama, eu confio nele em tudo. É assim que nós devemos reagir às tentações. E Jesus nos ensina, sempre voltarão essas tentações na nossa vida. Por isso Jesus deixou aqui para nós, autenticado. Quer um manual de como vencer? Está aqui, leia. Imite, você vai conseguir vencer o mal, vencer a tentação. Ali, para terminar, aquilo que é a nossa proposta de hoje, sobre a missão de Jesus, Jesus vai dizer claramente a sua missão aqui, nesse trecho do capítulo 4, que vai do 14 até o 30. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Olha, Jesus voltou e todo mundo gostava do ensinamento de Jesus. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, a cidade onde ele foi criado. Conforme seu costume, no dia do sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura.
Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista e para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano cheio, aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Senhor! Veja, aquela profecia que está lá no profeta Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, se não me engano, capítulo 61, finalzinho. Vamos ver aqui. Aquela profecia que está lá. Isaías, capítulo 61, aqui, missão do profeta. Versículo 1, olha, como é que a gente vai ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça, para consolar os que estão tristes, para levar os entristecidos de Sião um adorno em vez de cinzas, conforme a festa, perfume de festa em vez de luto, e ação de graças em vez de espírito abatido. Gente, Jesus pegou, leu isso, né? Claro, a tradução tem uma certa modificação aqui, mas é o mesmo texto, e falou: hoje se cumpriu essa escritura. E aí, o que aconteceu? Versículo 22. Todos testemunhavam a favor dele maravilhas com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e perguntavam: não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: sem dúvida me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Isso Jesus ouviu lá na cruz, né? Crucificado. Só que de outra forma, né? Você curou a muitos, salvou os outros, cura a si mesmo, salva-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer e fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Ou seja, Jesus nem tinha começado, já profetizou que quantas curas, quantos milagres ele faria lá em Cafarnaum, e da incredulidade de Nazaré. Versículo 24. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, a verdade é esta que eu vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade, levaram-no ao alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Porém, Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Não estava na hora. Veja, a missão de Jesus, ela está aberta, ela está declarada, ela foi anunciada, é agora, começou. O Messias não apenas nasceu, mas agora ele vai começar a agir. E qual é a ação de Jesus? Quais são os sinais da ação do Messias? É ser cheio do Espírito Santo, ungido, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar libertação aos presos, a cura aos cegos, recuperação da vista, liberdade aos oprimidos, um ano aceito da parte do Senhor, um ano da graça de Deus, é o que Jesus vem proclamar. Eu quero pedir a Jesus
que entre na minha vida, entre na sua vida desta forma, proclamando um ano da graça, um ano cheio da sua presença, para que você e eu experimentemos isso, para que você e eu experimentemos que Deus é aquele que manifesta a cura e a libertação para todos nós. Ele já tem feito isso, mas tem gente que ainda não experimenta. Tem gente que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem gente que ainda não crê nele. E nós rogamos para que você creia em Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Vamos rezar um pouco. Se você está com a sua Bíblia, traz a Bíblia ao seu peito e diz comigo assim: Senhor Jesus, eu quero, eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu não quero ter um coração fechado, incrédulo, mas quero ter um coração fiel, cheio de fé em Ti, para que a Tua obra maravilhosa se realize em minha vida hoje, para que a Sua graça, ela seja verdadeira e concreta na minha vida, na vida da minha família, daqueles que eu amo, porque Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, mais esse dia de caminhada. Olha, respira fundo, recupera o fôlego e vamos continuar. Nós vamos até o 30º dia. Não perca o fôlego, não perca o ânimo, porque há muito para que nós caminhemos nessa direção em que o Senhor nos dá a visão da nossa história de salvação, que é para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.